Fala pessoal, estou começando hoje mais um episódio do Nadando com Tubarões e hoje eu tenho a honra de receber esse cara que para mim é uma referência, muito amigo meu, Murilo de Jesus, um esportista, palestrante, coach, empreendedor, um cara muito corajoso que gosta da leitura e eu tenho certeza que esse papo vai agregar demais para vocês. E eu já toco logo essa bola inicial, Murilo. Faça essa apresentação para essa galera de casa, fale um pouco sobre Murilo de Jesus, fale um pouco sobre os seus projetos, quem é Murilo. Isso é pra gente, para essa galera que está nos assistindo. Fala galera, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer, Tiagão, estar aqui com você nesse início de projeto, Nadando com Tubarões. É um projeto que tem muito a agregar aí para os espectadores aí. Eu tenho certeza que a galera tá gostando, tá apoiando. E já começa reforçando para vocês aí se inscreverem, comentarem, curtirem aí, porque não é todo dia que nós vemos um cara com a mente dessa, abrir um projeto desse para poder acrescentar para todos. Enfim, vamos nessa que a jornada vai ser muito bacana. Como o Thiago já falou, meu nome é Murilo Jesus, sou coach, palestrante e empreendedor. Como empreendedor, sou sócio dono da Gráfica Sertão, aqui no município de Irará. Tenho a musculação como hobby, sou praticante de musculação. Gosto de atividade física como geral, mas a preferida para mim hoje é a musculação. E a gente iniciou essa jornada aí como coach também e como palestrante. E estamos nessa jornada aí. Eu já gostaria, Murilo, de lançar uma pergunta para você nessa questão de empreendedor. Como você se descobriu empreendedor? Quando foi que começou? Quando foi que começou a dar esse pontapé na Gráfica Sertão? Quando você pensou, pô, isso aqui dá um negócio. Conta pra gente um pouco dessa história da Gráfica Sertão, como você se descobriu. Se às vezes na infância você já tinha aquela percepção de às vezes comprar um produto, de negociar, já tinha essa percepção de empreender. Cara, na verdade, todos nós somos empreendedores. Somos empreendedores das nossas vidas. Com certeza. Porém, essa parte técnica como empreendedor, eu não tinha despertado isso, a maior parte da minha vida eu não tinha isso despertado em mim, de abrir um próprio negócio. Eu sempre via pessoas abrindo negócios, mas nunca tinha me despertado nada. Eu trabalhei 10 anos na CLT, desde os meus 18 anos que eu trabalhava de carteira assinada. E à medida que o tempo foi passando, eu falei, CLT me limita um pouco, porque eu tenho planos gigantes e a CLT me travava um pouco. Então comecei a despertar, comecei a estudar em relação ao empreendedorismo, o que era que precisava fazer, comecei a investigar os perfis da galera que já tinha se dado bem, né, como empreendedor. E aí eu comecei a estudar e falei, é hora de empreender. Então tomei a coragem de me preparar e fazer a transição de carreira de CLT para empreendedor. E quando foi no ano passado, mesmo na pandemia, tomamos a coragem, eu e minha sócia, e abrimos a Gráfica Sertão. E desde então estamos nessa jornada aí, já fez um ano já como empreendedor, e a tendência é só evoluir daqui para frente. E se fosse, Murilo, para definir o empreendedorismo para você em uma palavra, resumindo tudo isso aí que você falou, que palavra seria essa? Cara, é difícil resumir empreendedorismo em uma palavra, mas desafio. Eu resumiria em desafio porque é desafio dia após dia, nada nunca tá bom. Então a gente tem que estar nessa busca aí diária para evolução de informações, de conhecimento. Então a palavra que eu definiria a empreendedorismo seria desafio. Uma coisa muito bacana, pessoal, que Murilo abordou aqui foi na questão da CLT, de trabalhar 10 anos de carteira assinada e ter essa percepção que trabalhar, Murilo, às vezes como CLT limita um pouco a gente. Às vezes a gente quer ter mais tempo livre, às vezes a gente quer ter mais uma liberdade financeira, só que às vezes o cara trabalha 8 horas por dia, 6 dias na semana, não permite o cara ter essa liberdade, não permite o cara ter essa flexibilidade, até porque trabalhar na CLT, quanto mais você trabalha, quanto mais você dedica o seu tempo, Murilo, para trabalhar, para ter dinheiro, menos tempo você tem para si mesmo. E uma questão bacana que você falou é que aquilo te limitava, aquilo te prendia demais.
eu costumo dizer que eu vejo empreendedorismo como liberdade. Na fase inicial, quando a gente começa a empreender, não é fácil, porque a gente sabe o quanto é difícil o cara iniciar um negócio. Você, como tem o seu negócio recente, um ano para cá, sabe às vezes que o cara precisa estar ali colado, precisa o cara estar vigiando ali, e às vezes isso não deixa tanta liberdade, mas com o tempo a gente percebe que a gente consegue ter uma certa liberdade para ir, uma certa liberdade para vir, o retorno financeiro começa a ser um retorno maior, e isso não limita a gente tanto quanto no CLT. E como surgiu, Murilo, a Gráfica Sertão? Você já tinha alguma experiência nessa área de gráfica, nessa área de desenvolver produtos? Conta pra gente aí como é que surgiu esse negócio da Gráfica Sertão. Até antes de falar como surgiu o nome da Gráfica Sertão, essa questão da CLT é algo importante porque foi uma decisão que eu já vinha tomando há muito tempo, porém não me sentia pronto o suficiente para poder tomar essa decisão, porque é algo muito importante você sair, fazer essa transição de carreira, não é de um dia para o outro. Vou sair da CLT e pegar os tempos de trabalho, que muita gente tem essa visão, pegar os tempos de trabalho e abrir um negócio. Não é assim, não é simplesmente fácil. Então tem que ser algo muito estudado, muito elaborado, e a situação perfeita nunca vai vir, certo? Porém, tem que ser bem embasada essa sua decisão, porque senão vai quebrar a cara. Você vai gastar aquele dinheiro todo dos tempos de trabalho, independente de quanto tempo você tenha, e aí depois a parte de empreendedorismo, de você se lançar no mercado desse, exige muito retorno também seu, muita entrega inicial para depois, algo de médio a longo prazo, ter o retorno financeiro. Às vezes, Bruno, o cara tá trabalhando 8 horas por dia na CLT, tá achando ruim, e quando ele vai empreender, ele tem que trabalhar 10. E tem 10, 12, 18 horas, enfim, isso daí faz parte da jornada, não é fácil. A decisão não é fácil, e se manter para depois que tomar essa decisão também é mais difícil ainda. Então tem que tomar muita calma, tem que fazer os estudos certinho para poder não meter o pé pelas mãos, como diz o ditado popular, né? Então é algo, esteja preparado para trabalhar 10, 12, 18 horas. Essa liberdade que muitos têm hoje não é algo que é do dia para a noite. É verdade. É algo que é conquistado durante o tempo como empreendedor. Só para dar um exemplo para vocês aqui, eu tenho um ano e 3 meses mais ou menos que abri o negócio. Até hoje eu não sei o que é um final de semana livre. Para falar, só para vocês terem noção de que não é fácil o empreendedorismo. Porém, é um caminho que eu decidi escolher porque é algo que faz parte dos meus sonhos, dos meus objetivos, ser algo maior lá na frente. E a parte da CLT me limitava em relação a essa questão de me dedicar 100% a algo que era meu. Porque eu, como empreendedor, hoje eu tenho pessoas como CLT trabalhando para mim. Então é importante esse trabalho de CLT. Então isso vai de acordo ao sonho e aos objetivos de cada uma pessoa. E o nome Gráfica Sertão surgiu porque, pelo fato da gente morar num clima... Aqui Irará é um pouco mais recôncavo, mas a gente já vai para Água Fria, a Serrinha ali já é algo voltado mais para o sertão. E algo que me remetia para valorizar o estado, a região que nós vivemos, que é o Nordeste. Então me veio esse nome Gráfica Sertão, justamente para valorizar aonde a gente vive, que é o nosso estado, a nossa região. Foi uma questão muito bacana, pessoal, que eu quis lançar propositalmente para saber a origem do nome Gráfica Sertão, porque eu também achei muito bacana, Murilo. Porque às vezes a galera desenvolve nome para negócios e às vezes o cara tá ali no ambiente e ele não consegue ter uma percepção de criar um nome para o negócio próprio e valorizar o lugar que ele tá. E essa questão do Gráfica Sertão eu achei muito interessante, Murilo, porque demonstra uma capacitação sua, um olhar atento para o ambiente que a gente está, que é o ambiente Nordeste, Sertão, Caatinga, um ambiente com um clima seco, e isso demonstra a preocupação do empreendedor dele olhar às vezes para o lugar que ele está. Outro cara que eu tive uma percepção parecida com a sua é Rodrigo do Baião, que no ambiente do restaurante dele, ele desenvolveu justamente, Murilo, essa questão do clima sertão. E quando eu vejo o cara ter essa percepção, pô, velho, a gente está no sertão, vamos valorizar o nosso ambiente, vamos valorizar a nossa origem. Eu tenho certeza, pessoal, que quem vai almoçar ali se sente valorizado, porque é uma origem, é uma identidade do nosso povo. E aí, Murilo, o que você acha?
Não, mas é verídico isso, porque tanto para as pessoas que chegam de fora, eu falo que chegam de fora de outros estados ou de outra região do país. Por exemplo, se o pessoal chega de lá do sul, chega no restaurante que o nome é o Baiano no Nordeste, aqui no Nordeste, então a pessoa fala, pô, que bacana, é a cultura deles, já se sente um pouco mais ambientalizado com a cultura. E nós que somos daqui nos sentimos mais em casa ainda, por estar num ambiente que remete ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, aonde a gente vive, então é algo que nos deixa bem mais familiarizados, bem mais à vontade nesses ambientes. Na questão, Murilo, de gráfica Sertão, como você falou, você tem CLTs que trabalham para você, colaboradores, pessoas que te ajudam Sim. na construção do seu negócio. E muitas empresas também têm. E tem uma relação muito bacana que a relação é chefe e a relação líder. Um chefe, na minha visão, é aquele cara que só está ali para otorgar, para cobrar dos seus funcionários. E um líder é um cara que eu vejo como inspiração. Você, como um cara hoje que tem uma equipe que trabalha com você, que trabalha para te ajudar, como você consegue diferenciar essa relação chefe, essa relação líder? É uma coisa que você se identifica com um, se identifica com o outro. Conta pra gente quem é Murilo. Cara, eu pelo fato de ter 10 anos de experiência na CLT, então eu tive vários chefes, mais chefes mesmo, e poucos líderes. Há 2 semanas, até Renan participou também junto com a gente lá em Feira de Santana, de um treinamento de liderança e inspiração. E aí, fazendo uma autorreflexão, eu vi o quanto de chefes que eu tive, poucos líderes, porque a questão da diferença de chefe e líder está justamente no exemplo. Porque tem muitos que só mandam, e aí não acho o jeito certo de lidar com as pessoas, porque por mais que a questão no final seja resultado, seja algo para a empresa, mas não podemos esquecer que estamos lidando com pessoas. Com certeza. E tem muitos que acham que estão lidando com robôs, que às vezes bate demais, é ríspido, é duro, questiona de maneira muito enfática e acaba afastando um pouco os seus colaboradores da empresa, do propósito da empresa. E hoje eu me enxergo como um líder porque, pelo fato do exemplo, tudo que eu sofri na CLT, sofri entre aspas, né? Que tudo foram aprendizados, mas tudo que eu passei pela CLT, que eu não concordei, que eu não gostava, eu tento aplicar de maneira ao contrário hoje com meus liderados, com meus colaboradores. Então, se eu aprendi apanhando, eu não vou ensinar batendo. Então, eu aprendi dessa maneira. Então, tento hoje, através do meu exemplo, porque liderança para mim é isso, é exemplo. Eu peço, não é só pelo que eu falo, é pelo que eu faço. Então, tento dar o máximo de exemplo possível para as pessoas que estão ao meu redor, meus colaboradores, para poder ter um ambiente melhor de trabalho. E não é porque você se enxerga como líder que você vai deixar de cobrar seus colaboradores. Muito pelo contrário. Quando você cobrar, o colaborador vai olhar para você e falar: realmente o Murilo tem razão por estar cobrando, porque ele é exemplo, ele já passou por isso, ele sabe como é isso. Então, hoje eu não quero ser chefe, não sou chefe dos meus colaboradores, eu sou o líder, sou o parceiro deles. Tem uma figurinha, Murilo, uma imagem que eu vi no Instagram que remete muito a essa questão de chefe e questão de líder. O chefe, como a imagem representava, ele era um cara que ele estava em cima do carro e outras pessoas puxavam aquele carro para conduzir aquele chefe. Mas contrapondo isso, eu vi outra imagem logo em sequência, mostrando um líder que ele ia na frente da equipe para ele poder ajudar, para ele poder direcionar a sua equipe, os seus colaboradores. E como você falou, essa questão de chefe e líder. Às vezes o cara só está ali como chefe para cobrar do seu funcionário, mas às vezes ele não tem, às vezes, uma postura de chegar, vamos fazer assim para ver se não fica melhor. Não é um cara, às vezes, que dá uma palavra de incentivo, que busca entender como é que está o seu colaborador, busca entender se o seu colaborador está num dia bom, num dia ruim. E liderança não. É justamente a questão do exemplo que você falou. É um cara que ele inspira as pessoas a fazer da melhor maneira. É um cara que ele inspira as pessoas a elas se tornarem enérgicas através do exemplo. Sim, não é uma cobrança, não é autoridade porque eu estou te pagando, você tem que fazer. Não é porque eu estou te pagando que você é obrigado a fazer para aquilo ali para mim. Mas através do exemplo, Murilo, como a gente costuma falar sobre motivação,
a gente inspira outras pessoas a ter uma energia, a ter uma dinâmica, às vezes, de produzir mais do que se o cara tivesse sendo cobrado pelo fator da gente inspirar. Exatamente, esse é o caminho, na verdade, né? Inspirar, motivar, porque quando você só quer cobrar de maneira que desmotive o seu colaborador, isso consequentemente vai afetar no resultado das empresas aí. É uma questão também humana, né? Justamente. É porque sempre é sobre pessoas. Não é sobre Com resultados, certeza. não é sobre a parte financeira, sempre é com pessoas, sobre pessoas. E qual é a maior dificuldade, Murilo, que você vê hoje para ser empreendedor? Tem alguma coisa que você enxerga, que você diz, pô, velho, eu achei que ser empreendedor era assim, mas na real é desse jeito. Tem alguma coisa que você enxerga, que é alguma coisa que é realmente difícil? Cara, é difícil porque nada começa grande. Eu até lembro do pastor Cláudio Duarte, ele fala, naquele modo sarcástico dele, né? Ele fala, quem nasce grande é monstro. Então, eu sabia que nós vamos começar pequeno, mas pelo fato de ser pequeno, tem muitas limitações como empreendedor. Você não tem acesso a uma linha de crédito boa para você ter mais acessos a mercadorias. Você é limitado a muitas outras situações por ser pequeno. Mas o fato que eu falei no início, que você tem que estudar antes de você tomar essa decisão de sair da CLT para empreender, é justamente isso. Você ter essa consciência de que você vai começar pequeno e que vai enfrentar essas dificuldades. Fornecedor não lhe dá prazo, enquanto você não gera um crédito ali na casa, não compra com ele constantemente, então você tem que pagar praticamente tudo à vista, ou senão tem que entrar na área do cartão de crédito, que eu não recomendo. Então, o ser empreendedor tem essas limitações, os desafios de ser empreendedor tem essas limitações, mas é algo que, se você ter consciência disso, você vai dando um passo de cada vez, mesmo limitado, vai crescendo, subindo degrau por degrau, a nível de você chegar num patamar que isso daí seja só questão de detalhes. Como você falou, Murilo, nada começa fácil. Você hoje, eu fiz essa pergunta, pessoal, também porque outras pessoas que estão nos assistindo passam pelas mesmas dificuldades, Murilo. Às vezes o cara acha que ele vai começar a empreender, que vai ser fácil, que ele vai ter uma linha de crédito legal, que às vezes ele vai conseguir ter acesso a uma mercadoria bacana e às vezes não tem. E como eu já havia falado nos outros episódios, sobre a questão de você se alicerçar, você saber onde você está firmado, onde você está fundado, até porque quando vem esses momentos, Murilo, de indecisão, como você falou mais cedo, o cara tem que estar muito certo da decisão que ele quer tomar, porque às vezes o cara quer sair do CLT, ele quer empreender, mas na primeira dificuldade o cara tá ali só para jogar as coisas para cima, não quero mais isso não, porque não é isso aqui que eu quero. O cara tem que estar alicerçado bastante, como a Bíblia costuma dizer, que uma casa, quando ela está alicerçada, Murilo, sobre um fundamento, sobre pedras, sobre um alicerce, por mais que venham ventos, por mais que venham dificuldades, a tendência dessa casa é se permanecer no lugar. Muito pelo contrário de uma casa que está firmada sobre areia, que quando vem vento, quando vem dificuldades, essa questão da cobrança, às vezes, de pessoas, a cobrança de pagamento, disso e tal, não consegue permanecer de pé porque não criou aquela raiz. Se for olhar do início da gente lá da Gráfica Sertão, a vontade, cara, era começar com os melhores maquinários possíveis. Era oferecer o melhor serviço possível, a melhor qualidade possível aos nossos clientes. Mas a gente olhava assim e falava, infelizmente não dá pra gente começar nesse patamar. Então começamos com um maquinário mais limitado e aos poucos, nós temos 1 ano e 3 meses de funcionamento, nós já melhoramos muitas coisas lá. O cliente é prova viva disso, que vê a cada dia a nossa qualidade de serviço melhorar. Então é algo que a gente até vai aprendendo com o tempo também. Nós vemos que não é do jeito que nós queremos, e sim do jeito que as coisas vão se encaminhando. A gente sempre tem que ter essa ousadia de querer sempre o melhor, mas não significa que você vai conseguir fazer tudo. E a gente tem que ter essa consciência, porque senão
vai acontecer o que você falou. Na primeira dificuldade vai desistir. É verdade. Vai parar, não, é porque eu não estou conseguindo fazer do jeito que eu queria fazer, e então eu vou desistir. E no empreendedorismo não é assim, não é assim. E a gente acabou, pessoal, de falar sobre a Gráfica Sertão. E tem outras vertentes de Murilo que eu também já queria abordar um pouco, que é o Murilo Coach e o Murilo Palestrante. E eu já dou logo o início, como é que surgiu, Murilo, essa ideia de se tornar um coach? Como é que você se percebeu um coach? Conta pra gente um pouco dessa formação, conta um pouco pra gente a respeito do coach, qual é o trabalho do coach, fala pra gente. Essa questão da formação de coach surgiu após eu fazer um curso onde eu fui procurar melhorar como empreendedor. Tinha 6, 7 meses que tinha começado a empreender e senti essa necessidade de continuar me aprimorando como empreendedor. Então fui fazer um curso de 2 dias na área de comunicação. Só que após esse curso eu saí querendo ser palestrante. Porque o curso de comunicação, eu vou até citar o nome do instituto que eu fiz, porque é algo que fez muita diferença na minha vida, que é o Instituto Antônio Matos. É um cara que tem uma gama de experiência muito bacana na área de desenvolvimento de pessoas. E virou minha chavinha porque eu falei, não, cara, eu sinto dentro de mim, arde uma chama dentro de mim, essa área de comunicação, desenvolvimento de pessoas. E aí eu vi que após esse curso, eu tinha que fazer uma viagem para dentro de mim, fazendo uma busca pelo autoconhecimento. Então surgiu a oportunidade de fazer a formação para coach, através do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e foi uma oportunidade incrível para mim porque eu de fato fiz uma busca pelo autoconhecimento e em 2 etapas fiz essa formação e foi algo surpreendente para mim porque quando nós fazemos uma viagem para dentro de nós, que descobrimos muitas coisas que nos limitavam, mas descobrimos muitas habilidades que nós temos dentro de nós e acabamos no dia a dia não acabamos fazendo por onde. E aí essa formação como coach me ajudou bastante na busca do autoconhecimento. Então me transformei depois disso, mudei, que às vezes muitas pessoas me encontram na rua, pô, você mudou, eu mudei, de fato mudei, mas mudei para melhor, viu galera? Mudei para melhor. E realmente, Murilo, se autoconhecer, se autoavaliar, né? Saber onde você precisa melhorar. É porque nós somos craques em julgar os outros. Mas quando paramos para nos julgar, o negócio é mais complicado. Se às vezes alguém te perguntar, Tiago, como é fulano e fulano, você automaticamente, pô, fulano é assim, fulano é assado. Mas Tiago, como é você? Aí se você não fizer essa busca pelo autoconhecimento, você Com certeza. vai gaguejar na hora porque você não vai ter resposta para falar de você. E hoje eu me sinto mais preparado em relação a isso. Quem é Murilo? Murilo, meu propósito de vida, minha missão de vida, enfim. Então a formação de coach me ajudou bastante nisso. E a minha missão hoje, meu propósito é ajudar, transbordar para as pessoas, como coaching, como palestrante. E para quem ainda não tem essa noção do que é coaching, porque existe três termos. O coach, que é C-O-A-C, é o profissional. Eu sou profissional coach. E o coaching, aí só acrescento o ING, para quem estudou inglês aí, o prefixo aí, o ING, o coaching, é o processo pelo qual o coach conduz. E o coach, aí só acrescenta 2 S no final, é o cliente ou quem passa pelo processo de coaching. Aí qual é a intenção do processo de coaching? É elevar a sua performance. Thiago abriu um canal no YouTube, ele quer ser o melhor apresentador. Beleza, você já tem um potencial, você já chegou que você tem um potencial como apresentador no canal de YouTube, mas você quer crescer, beleza. Então se você é bom hoje, o processo de coach vai te ajudar a ser um cara extraordinário como apresentador. Então, simplificando bem aqui, o processo de coach é levar a performance da pessoa a outro patamar. Nós costumamos falar, identificar qual é o seu estado atual, onde é que você se encontra hoje e te elevar para o ponto B, que é o estado desejado. Tiago hoje é um apresentador iniciante no canal de YouTube, mas ele quer ser o top, quer ser o melhor. Não melhor que os outros, mas melhor que ele. Com certeza. Então o processo de coach vai te ajudar a elevar nesse patamar. 2 termos muito bacanas, pessoal, 2 pontos que o Murilo falou foi
na questão do conhecimento e a questão da comunicação. Primeiro ele iniciou nesse processo querendo se autodesenvolver, querendo buscar um conhecimento para que ele pudesse suprir um conhecimento, às vezes uma necessidade dentro da empresa. Só que nessa parte de conhecimento de suprir a empresa, foi algo que ele se descobriu, às vezes com um talento, às vezes por uma oportunidade de se trabalhar como coach. E essa parte de conhecimento eu acho essencial, Murilo, porque não só a gente se autoconhecer, mas a gente buscar conhecimento, Murilo, para agregar na vida das outras pessoas. Como você falou sobre o processo do coach, sobre o trabalho do coach, que é elevar aquela pessoa, aquele coach, como você falou, Isso. De um estado de espírito A para um estado de espírito B. Ou seja, é você buscar um conhecimento, como eu insisto bastante, que conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, você agregar um conhecimento, Murilo, para a sua vida, que através desse conhecimento você possa acrescentar na vida de outras pessoas, você transbordar, como você costuma sempre dizer, transbordar para encher para derramar sobre outras pessoas. Outra coisa muito bacana também, Murilo, é sobre a questão da comunicação. Às vezes o cara acha até que ele fala bem, que se expressa bem, só que, como você falou também mais cedo, se fosse para falar de tal pessoa, o que é que você descreveria dela? E muitas vezes, pessoal, quando a gente vai falar, as primeiras coisas que a gente vai falar, porque o ser humano é isso, é atacar, Murilo. O que é que você fala a respeito de fulano? A primeira coisa que a gente faz é atacar a personalidade. Mas e o que é que você fala a respeito de si mesmo? E aí, vai atacar também? Nessas horas que a gente precisa se autoavaliar. E semana passada, Murilo, eu conversei com o Renan sobre essa questão de comunicação. Renan falou que ele era um aluno que, às vezes, dentro da sala de aula, ele já tinha esse perfil de comunicação, de ser um comunicador. E Murilo, como é que se descobriu um comunicador também? Foi um talento que foi aperfeiçoando? Conta pra gente. Cara, eu na época de escolas assim, eu não era dos melhores comunicadores. Eu era sempre aquele cara da resenha. A resenha conversava com todo mundo. Tinha poucas inimizades assim, que ninguém é perfeito, né? Mas eu nunca fui dos caras mais comunicadores. Tipo, um exemplo. Na época tinha que fazer aquelas benditas apresentações. Aí ia sempre com a colinha ali no bolso ali pra na hora tirar. E mesmo sabendo que ia ser descontado uma nota ali, eu na hora, por segurança, olhava pro papel mas as mãos suando, as pernas trêmulas, o coração parecendo que ia sair da boca. E aí eu fui desenvolvendo isso. Pra falar a verdade, eu melhorei essa minha parte de comunicação de 2 anos pra cá. Curiosamente, de 2 anos pra cá, acho que até menos de 2 anos, que já foi no quarto final da pandemia, que eu resolvi melhorar essa minha parte de comunicação. Como eu falei anteriormente, eu descobri que eu era bom em comunicação, buscando curso para melhorar como empreendedor. Então, foi algo que estava dentro de mim, porém precisava ser futucado. Alguém teria que chegar e a busca pelo autoconhecimento e falar: não, Murilo, pô, você tem esse potencial aí. E a pessoa olhou nos meus olhos e falou: cara, você tem futuro nisso aí, você tem que explorar mais isso aí. Então fui em busca em mais especializações, conhecimento, e hoje eu estou aqui. Se o Thiago me convidasse há 2 anos atrás para fazer uma gravação, cara, eu inventava 1000 desculpas. Para estar aqui na frente da câmera, para estar de frente com pessoas, falando com as pessoas, era algo que eu não imaginava. Então despertei isso em mim. Na época de ensino médio tive uma prova, a professora Marisa Damiano, ela, do nada assim, porque tinha aquelas questões de você é o líder da sala, fazia a votação, né? E eu não era o líder da sala, passava longe de ser o líder da sala. Mas ela fez um projetinho bacana e falou: Murilo, você é o responsável pela turma. Eu olhei assim: como assim eu sou responsável pela turma? Logo eu. E aí na época eu tinha que apresentar, ia ter uma apresentação geral de todas as turmas dela, e eu tinha que apresentar minha turma para todo mundo. E ali foi prova de fogo, porque eu fiz porque tinha que ser feito, mas
me perguntasse depois o que foi que eu tinha falado, naquela época não tinha gravação nem nada, eu até hoje não lembro o que foi que eu falei pra turma, mas o pessoal falou, pô, Murilo, você jogou duro, você voltou pra lá. Beleza, beleza, mas eu não tinha noção do que eu tinha falado. Então foi algo que eu despertei mais à frente, mas foi meu primeiro teste de fogo em relação à fala com o público. E eu desenvolvi isso. E é algo que qualquer um desenvolve porque ninguém é incapaz de fazer alguma coisa. Muito bacana, Murilo, porque, como você falou, o seu perfil às vezes não é um perfil de um cara que é comunicador, um cara que tem facilidade de se expressar. Já eu, pelo contrário, eu era um cara que tinha muita facilidade nas apresentações de me comunicar, tal, de me expressar, de apresentar trabalhos. E uma questão, pessoal, que eu já pego aqui é que Murilo, ele não tinha essa facilidade de comunicação, mas foi uma coisa que ele entendeu que se ele passasse por um processo, Murilo, de autoconhecimento, que você poderia desenvolver, que não é uma limitação que está ali e aquela limitação vai se estender para o resto da vida. Tem uma questão de talento, dom, que as pessoas falam muito hoje em dia, que às vezes a galera acha que você ter um talento, Murilo, é suficiente para você ser bom em alguma coisa. Por exemplo, eu sou bom em jogar futebol, mas se eu não treinar, as pessoas pensam que só o dom, só o talento de você ser bom naquilo ali vai te levar a caminhos extraordinários. Mas na real não é isso, né, Murilo? É muito treinamento. É porque tem um cara que eu tive a oportunidade de fazer mentoria com ele online, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente também, participar de um evento presencial com ele, que é o Joel J. E ele sempre fala que não adianta talento sem esforço. Com certeza. Então, eu sou mediano no que eu faço, mas eu sou esforçado, cara. Então, eu vou em busca. Se o talento não se esforçar, aquele cara que não é talentoso, se ele tiver determinação, foco, coragem, ele com certeza ele ultrapassa aquele talentoso. Então, dom, se você tem dom e não treinar, não ir em busca do conhecimento, o dom não vai adiantar de nada. Você não vai fazer nada só pelo dom. Então é questão de treino. E se comparar o Murilo de 6, 7, 8 meses atrás, hoje é um Murilo totalmente diferente, porque eu venho evoluindo todos os dias. Eu vou em busca do conhecimento diário. E não é evoluir 100% todo dia, é evoluir 1% todo dia que seja. Mas você não pode parar de evoluir. A busca pelo conhecimento é algo contínuo. Não pode ser, eu faço hoje, amanhã eu não faço, não. É todos os dias, é ler todos os dias, é assistir vídeo todos os dias, é assistir aula todos os dias, é praticar todos os dias. Então é o treino que vai te elevar de nível. Não é simplesmente porque eu sou talentoso em tal área que eu vou deixar de fazer, deixar de estudar, não. Muito pelo contrário. É dedicação dia após dia, porque se você está parado, você está... Na verdade, não existe quem está parado manter o que conhece. Se está parado, está perdendo. Se está parado, está deixando de evoluir. É sempre uma questão bacana, Murilo, essa questão de conhecimento, porque eu não sei se é um padrão de perfil, mas você falou de todos os dias a gente crescer, todos os dias a gente dar um passo, todos os dias a gente estudar um pouco, todos os dias a gente tentar evoluir. E eu realmente me vejo fazendo isso, porque todos os dias eu tento ler 2, 3, 4, 10 páginas, eu tento acrescentar e todos os dias, no final do dia, eu tenho essa percepção de me cobrar o que é que eu fiz hoje que me elevou, que me inspirou, que me capacitou. E chegam dias realmente que a pessoa não faz nada, Murilo. Às vezes a gente fica nessa cobrança, eu tenho que fazer, mas às vezes a gente sabe que nem sempre é assim, mas a gente entende que o ser humano às vezes é limitado, às vezes ele quer fazer tudo, mas às vezes não faz, às vezes o cara quer ler, não consegue, mas é um processo que a gente entende, cara, se você não fez hoje, tudo bem, cara, mas não é porque você não fez hoje que você precisa desistir, não é porque você tem um dom que você não vai trabalhar, não é porque você até aqui você se esforçou para conquistar uma coisa que pelo fato de você até já ter conquistado, você vai parar. E eu já pego, pessoal, logo esse embalo aí para fazer uma pergunta sobre redes sociais, Murilo. Como é que você consegue enxergar hoje em dia essa questão de rede social, de Instagram, de mídia digital, do trabalho como coach, como empresa? Como é que você consegue entender essa parte digital hoje? Cara, a parte digital tem muitas faces, né? Tem pessoas que usam
pro mal, tem pessoas que usam pro bem, tem pessoas que usam simplesmente para mostrar seu dia a dia, para mostrar sua vida pessoal, tem pessoas que usam para mostrar seu lado profissional, para vender, para empreender, que hoje as mídias sociais hoje é empreendedorismo para quem usa para isso. E eu no início, eu via muito como mostrar o dia a dia, às vezes para ostentar também, que fez parte da minha jornada isso, não tenho vergonha de dizer. Era para ostentar uma cervejinha importada que a gente tomava, para ostentar uma festa que a gente ia. Faz parte isso do processo, faz parte da jornada. E eu com o tempo eu comecei a entender, comecei a usar a meu favor a rede social para poder mostrar um pouco do que eu sou, mas não ostentando, e sim para transbordar. Hoje o que eu faço nas minhas redes sociais não é para me sentir melhor do que ninguém, não é para me mostrar, não é para ostentar, é para transbordar, levar conhecimento o máximo. Se eu estou evoluindo, eu sinto que eu posso transbordar para outras pessoas. Eu sinto que eu posso ajudar outras pessoas através das redes sociais. Então, minhas redes sociais hoje eu utilizo para poder mostrar um pouco do meu dia a dia, no que eu sou focado, no que eu não sou, as dificuldades, no que eu posso contribuir para as pessoas. E o melhor de tudo, quando a gente começa a ter feedback. A gente começa a ter feedback positivo, negativo também faz parte. Que ninguém é perfeito, então o pessoal, pô, Murilo, você postou aquilo, mas a conotação não ficou legal, pô, beleza, desculpa, na próxima eu já tento melhorar. E quando chega muito, graças a Deus é muito mais elogios, mas as críticas também fazem parte. Muitas pessoas já me mandaram direct, quando encontram pessoalmente também, pô Murilo, aquele post que você fez me inspirou pra caramba, me motivou, então fui lá, fiz o que tinha que ser feito, minha vida tem melhorado porque eu tenho visto aqueles posts seus. Então hoje eu enxergo as redes sociais como uma ferramenta de contribuir, de agregar na vida das outras pessoas, e sim de mostrar o meu trabalho, porque aos poucos eu estou começando a levar, mudar na verdade as minhas postagens, para mostrar um pouco mais do Murilo Coach, do Murilo Empreendedor, do Murilo focado no que faz. E aí hoje eu utilizo para isso, mas como eu falei no início, as redes sociais tem muitas faces. Dessas muitas faces, pessoal, da rede social, é muito bacana porque às vezes, Murilo, a gente passa ali na rua, mas às vezes a pessoa não conhece a gente ou até tem uma certa impressão, certa imagem, ela cria uma certa opinião sobre a gente, e quando ela vai no Instagram, às vezes, por exemplo, dando logo o exemplo do Instagram, ela tem uma percepção de conhecer, pô, deixa eu ver quem é Murilo aqui, e tá lá Murilo falando sobre coach, sobre inspiração, sobre empreender, sobre incentivo, sobre acreditar nos sonhos. E só por aquilo ali, Murilo, você já consegue quebrar barreiras que a outra pessoa estava achando que você era X, mas você era Y. E uma vez eu estava conversando, pessoal, com o Murilo, sobre essa parte do conhecimento, sobre transbordar. Murilo é um cara que para mim é uma inspiração aqui, que é um cara que gosta de ler bastante. Eu me identifico demais com o Murilo. O Murilo uma vez postou uma foto com uma mesa cheia de livros. E eu olhei assim, pô, velho, esse cara é um cara que eu me identifico, que tem o gosto pela leitura, que gosta de aprender, que gosta de se autodesenvolver. E tudo isso, Murilo, eu tive esse conhecimento de quem era Murilo através dessa mídia social. Porque se às vezes a gente está naquela correria do dia a dia ali, a gente não tem tempo de parar, às vezes a gente não tem nem tempo de dar um bom dia para a pessoa que está do nosso lado. E a internet, a rede social, a mídia, ela permite tanto esse autodesenvolvimento de você mostrar quem você é, quanto a questão, Murilo, do transbordar. Pô, se a gente compartilha um pouco da nossa vivência hoje, não é porque a gente quer ser melhor, não é porque a gente quer dizer que às vezes treina 5, 6 vezes na semana, que acorda cedo para praticar um esporte, que lê, que a gente é melhor. Não, de maneira nenhuma. Tudo que a gente fala aqui é como maneira, Murilo, de inspirar. Tô certo? Sim, com certeza. A intenção é sempre essa, de inspirar, de motivar, porque não adianta eu querer mostrar nas redes sociais algo que eu não sou. Porque, e quem te conhece ali, Murilo, na vida real sabe, né? Porque tem um cara também que eu me inspiro bastante também, Felipe Tito. Aí ele uma vez ele falou que as redes sociais é uma farsa. E realmente porque se eu quiser mostrar uma coisa que eu não sou nas redes sociais, eu mostro. Com certeza. Eu coloco uma roupinha bacana, gravo stories ali, eu entro num carro alugado, entro num carro emprestado, importado, melhorzinho,
e saio mostrando. É o que muitas vezes muita gente faz. Mas a intenção hoje que eu utilizo é justamente para isso, é para mostrar algo verdadeiro. Eu não mostro 100% de como é o meu dia, é humanamente impossível e também não é o que eu quero. Mas o que eu posso mostrar, o que eu quero mostrar para vocês, para poder agregar, eu mostro. E hoje eu tenho mantido uma constância nas minhas postagens justamente para isso, para sentir vocês um pouco mais perto de mim e eu ter o maior alcance possível, porque eu sei que o que eu estou fazendo é algo positivo. E não é sobre ser melhor do que alguém, é sobre ser melhor do que eu todos os dias. Muitas vezes, muitas pessoas se comparam com outras pessoas. Ah, mas é porque fulano de tal faz isso, eu tenho que fazer. Ah, porque fulano de tal é grande, eu também quero ser. Não. Você tem que ser grande, você tem que ser bom no que você é, mas quando você se comparar, se compare com quem você era ontem. Eu me comparo com quem eu era ontem, cara. Eu tô aqui batendo esse papo com você aqui, já tá sendo algo enriquecedor para mim. Então já tô sendo melhor do que do eu que eu era ontem. Então muitas vezes a pessoa quer se comparar com outras, mas a única pessoa que você tem que se comparar é com quem você era no passado. Aí sim você vai ver que você está evoluindo. Porque se você se comparar com você do passado e você não estiver evoluindo, aí cara, pode ter certeza que você tá nadando contra a maré. Então, a questão da comparação, a questão das redes sociais, tem muito isso. Que muitas pessoas querem comparar seus bastidores com o palco do outro. E aí é onde muita gente se quebra na emenda. Então, pessoas de redes sociais que você vê que tem um nível mais acima, você tem que tê-los como referência. Aí sim, está no caminho certo. Mas se comparar com essas pessoas é daquilo no pé. Então a comparação tem que ser com você, com o que você era antes. Falou, Murilo, mais cedo sobre a questão do feedback. Às vezes a galera dá um feedback bacana pra gente e aquilo ali é algo motivador, inspirador pra gente continuar. Eu tinha postado nessa semana agradecendo ao pessoal das redes sociais pelas mensagens, porque às vezes quando a gente está gravando aqui, pessoal, a gente tem uma cobrança muito grande. Eu não sei você, Murilo, mas toda vez que eu gravo alguma coisa, eu tenho uma cobrança de ver aquilo ali e às vezes a gente fica muito na cobrança de estar perfeito e às vezes não fica. E a gente fica procurando defeito aqui, defeito ali. E eu estava agradecendo, pessoal, por todas as mensagens que vocês têm me mandado, dizendo, pô, Thiago, gostei, ficou legal, ficou bacana, porque isso fortalece demais o trabalho da gente. Isso fortalece demais, Murilo. Às vezes a gente está achando que não está bom, às vezes a gente está achando que não está sendo algo legal, mas tem uma pessoa que está ali assistindo, que se inspira verdadeiramente na gente. Eu estava indo trabalhar ontem, e tem um jovem, um garoto de uns 12, 13 anos, que ele me segue no Instagram, e eu passando de bicicleta ali já em cima do horário para trabalhar, ele falou, Thiago, qual é o nome do canal para eu me inscrever? Eu falei, qual é o nome do canal para eu assistir o episódio com o Renan? Aí eu passei, canal Nadando com Tubarões. Aí ele brincou comigo assim, eu vou me inscrever no canal lá e vou assistir. Bacana. E isso, Murilo, é inspirador, né? Um jovem de 12, 13 anos, Fernando, o nome dele. Eu já deixo muito obrigado para você, Fernando, pela sua mensagem, pela sua coragem de, às vezes, dar esse feedback. Porque, Murilo, é um jovem que até uns 2 meses atrás eu não conhecia, mas é uma pessoa que, através da rede social, ele tem essa proximidade da gente e tem coragem de dizer, pô, velho, eu acredito nesse trabalho, eu acredito que realmente é um trabalho verdadeiro, eu realmente acredito que é um trabalho que tem valor. Enquanto, Murilo, tem pessoas ali do nosso lado, no dia a dia, que não tem a coragem de dizer, pô, fulano, não acredito nesse trabalho, não tem coragem de dar uma palavra pra gente de inspiração. E relacionado a esse feedback da galera, como é que você enxerga esse feedback do pessoal? Cara, assim, tem muitas pessoas que têm vergonha ou até medo de falar sobre isso, porque nós que estamos no digital, nós que estamos nas redes sociais, nós estamos em busca de reconhecimento. Véio. Não adianta a gente estar aqui, tem um canal no YouTube, pô, a gente quer que se inscreva 1.000, 2.000, 1 milhão de pessoas. Com certeza. Quer que esse vídeo aqui tenha 1 milhão de visualizações, que é para poder até o YouTube monetizar também, porque o reconhecimento tem como consequência também o retorno financeiro. Então todas as redes sociais, eu estou fazendo o que eu faço em busca de reconhecimento também. Mas não é porque eu não tenho reconhecimento em larga escala que eu vou ficar triste, que eu vou desistir. Então o feedback tem sido bacana por causa disso. Eu vejo que eu não meço meu desenvolvimento pelos feedbacks que eu tenho como retorno, mas pelo que eu tenho crescido dia após dia. Mas quando a gente tem feedback, hoje já serve como uma mola de impulsionadora,
já serve como incentivo para você fazer mais e mais. O feedback é importante porque se você está indo por um caminho achando que é o certo, as pessoas, não, Murilo, vai por esse caminho aqui porque aqui é o melhor, então é importante por causa disso. Tem os feedbacks de redes sociais, que é só os comentários parabenizando, mas tem os feedbacks que muitas vezes não aparecem ali, muitas pessoas não comentam ali, mas vê no seu direct, mas quando te encontram pessoalmente, pô, Murilo, eu achei bacana, não achei. Então, o feedback faz parte, tem que ter esse feedback. E quanto mais feedbacks a gente tem, melhor, porque aí a gente vai ajustando para ir melhorando, entregando o melhor conteúdo para quem nos assiste. Já partindo para um pouco, Murilo, para a área esportiva, como é que surgiu o Murilo esportista? Como é que surgiu esse amor pela musculação? Como é que surgiu esse amor pelo esporte? Como é que surgiu esse amor pela prática esportiva? Cara, na verdade, assim, eu desde sempre eu sou um esportista, porque quando eu era moleque tinha aquele sonho de ser jogador de futebol, né? Que eu acho que a maioria da galera, pelo menos da minha época, sempre teve esse sonho. E sempre fui ligado ao futebol e sempre fui muito disciplinado, por mais que não tinha uma base assim de treinos e tal, mas eu sempre já corria o tempo todo para poder me desenvolver melhor no futebol. E uma das partes que eu mais gostava era o treino físico na época do futebol. Então, eu vi que o futebol não ia me dar retorno financeiro, então comecei a estudar e a trabalhar, eu até brinco. Então, entrei na Série T, já comecei a deixar o futebol um pouco mais de lado, porque estavam ficando mais ríspido as disputas e tal. Meu negócio era só aquele futebolzinho no domingo de manhã, com a galera mais de boa, com medo de me machucar, e sendo que me paga meu salário é outra empresa, não é o futebol. E aí, em 2011 para 2012, antes até de começar a CLT, eu entrei na academia pela primeira vez. E aí eu comecei a treinar, falei, pô, bacana. A busca até então era para melhorar o corpo, né? Pô, um corpozinho bacana, um shapezinho bacana. E aí, para chegar nas festas, como a maioria, camisetinha regata ou camisa justinha, bacana. Mas aí a musculação começou a me ensinar muito mais coisas. Eu percebi que não era sobre o corpo apenas, era sobre o cérebro, porque a musculação me ensinou a ter disciplina. E como foi que ela me ensinou a ter disciplina? Eu vi que se eu passasse o ano todo treinando e chegasse em 1, 2 semanas, parasse de treinar, deixasse tudo de lado, alimentação, enfim, tudo de lado, eu vi que eu perdia metade do desenvolvimento que eu tive no último ano. E eu falei, pô, então, beleza, eu tenho que ter mais disciplina. Eu tinha disciplina, então eu tenho que melhorar. Aí eu vi que eu tinha que treinar, além de treinar, eu tinha que ter uma boa alimentação. Falei, pô, bacana, eu tenho que treinar, ter uma boa alimentação para melhorar meu desenvolvimento. Beleza, mas mesmo assim, sempre pelo meio, ia tendo outras coisas que me atrapalhavam. Então, a musculação, eu costumo falar assim, ó, eu treino há 10 anos. E o músculo que mais desenvolveu em mim foi o cérebro. Então, a musculação tem essa parte positiva na minha vida, além de melhorar minha saúde, além de melhorar minha autoestima, melhorou meu intelecto, porque eu comecei a pegar a disciplina que eu comecei a ter na musculação e comecei a aplicar na minha vida. Já um pouco tarde eu considero, que um pouco tarde em relação a essa disciplina para a parte do intelecto, mas nunca é tarde, né, como diz o ditado. Então, comecei a aplicar essa disciplina, essa constância, esse foco que eu tinha na musculação na minha vida intelectual, e graças a Deus eu tenho evoluído em relação a isso. Uma coisa que, Murilo, tu falou muito legal, que é que tu entrou com o propósito de ter um shape legal, de ter um corpo bacana. E realmente, pessoal, eu entrei com o mesmo propósito. Só que, como o Murilo falou, a gente entra com um propósito, com a ideia. Só que quando você tá ali, Murilo, vivenciando aquilo ali todos os dias, a sua mente começa a mudar. Eu costumo dizer que hoje eu treino às vezes porque eu só quero ficar com um corpo bonito, que eu quero me sentir bem. Mas porque eu sinto um feedback muito bom, pessoal, do meu corpo. Eu sinto a minha mente produzir muito melhor. Às vezes quando eu passo 2, 3 dias sem treinar, eu começo a me sentir mal, eu começo a me sentir que eu não estou sendo produtivo. E muito pelo contrário, quando eu estou ali treinando, não só uma questão de vaidade, como muita gente fala, fulano só treina porque quer ter um corpo bonito, muito pelo contrário, eu me sinto bem, eu me sinto produtivo. Você, Murilo, é um cara que eu vejo muitas vezes levantar 5, 6 horas da manhã para correr, levanta 5, 6 horas da manhã para caminhar, para praticar, para treinar. E não é só uma questão de vaidade, Murilo, é uma questão de você se sentir bem.
é uma questão de você se sentir produtivo com o que você faz. Às vezes, pessoal, a gente começa o dia ali com uma corridinha e quando você vai trabalhar, você está com outro ânimo, você se sente mais disposto, você se sente mais alegre. Outra questão bacana que o Murilo falou sobre a questão da disciplina. Às vezes o cara, antes de treinar, o cara tinha o costume de 5, 6 vezes na semana estar se embriagando, bebendo, se alimentando mal. Mas quando você passa a treinar, você começa a entender um processo, Murilo, de autodesenvolvimento, não só muscular, mas você começa a se alimentar melhor, que é uma coisa que vai afetar a sua saúde. É uma coisa que você começa a se policiar, eu vou treinar mais, eu vou descansar melhor. Porque o cara, às vezes, ele tá num processo que ele dorme tarde, ele acorda cedo, ele se alimenta mal. E quando a gente começa a treinar, quando a gente começa a praticar essa atividade física, não é só uma questão muscular, é uma questão mental, uma questão mental, como você falou. É porque é outra coisa que eu aprendi com o meu mentor, JJ, um dos vários mentores que eu tenho, graças a Deus, não é a questão da prática de atividade física, independente se é musculação, se é corrida, é crossfit, enfim. É porque tem 3 pilares que ele sempre falou e que fez muito sentido para mim e eu vi o porquê que eu fazia o que eu fazia. Saúde, família e trabalho. São 3 pilares que não é para ser investido. Prioritariamente é a ordem que tem que ser seguida. Saúde, família e trabalho. Por quê? Você sem saúde, você não dá conta da sua família. Sem saúde, você não dá conta do seu trabalho. Se você estiver só dando prioridade ao seu trabalho, uma hora vai faltar saúde. E você sem saúde vai começar a deixar de dar prioridade à sua família. Você só dá prioridade à sua família. Uma hora a empresa que você trabalha, o empreendedorismo que você tem, vai falar, pô, Murilo não está dando conta do trabalho, Murilo não está dando prioridade à sua família e não está cuidando da saúde. Então você vê que quando investe os polos aqui, dificilmente dá muito certo. Então, prioritariamente, é saúde, família e trabalho. Por isso que fez muito sentido para mim, porque eu vi que quanto mais eu me cuidava, eu conseguia desenvolver melhor o trabalho, eu conseguia dar mais atenção à minha família. Então, você com saúde, você tem vitalidade para fazer tudo na sua vida. Você tem disposição para fazer muito mais e muito mais. Vai ter momentos da sua vida que, beleza, show de bola, você vai ter que dar prioridade ao trabalho. Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que dar prioridade à sua família. Mas, prioritariamente, é isso aqui, a ordem que me rege hoje é essa, por isso que eu faço o que faço. Que é cuidar da minha saúde interminavelmente. Então hoje eu cuido do meu corpo, beleza, é bacana pô, ter um corpo, um shapezinho bacana, ser vaidoso faz parte, mas não pode ser o principal pilar ser vaidoso. Hoje é uma consequência do que a gente faz, e não o foco principal. Justamente. Então hoje é rotina, para mim é normal ir treinar todos os dias, 5, 6 horas da manhã que seja, de noite, às vezes quando tá na correria. Então faz parte hoje, é no automático praticamente. Já pegando esse gancho, Murilo, tem uma frase que você jogou no Instagram que eu achei muito interessante, que é: seja o autor da sua própria história. Conta pra gente como é que surgiu a origem dessa frase, se tem alguma relação com a vivência sua pessoal, fala pra gente um pouco. Cara, normalmente essas frases eu coloco entre aspas, porque eu não sou o criador da frase, mas eu sou o cara que executa ela o tempo todo. Então, por isso que eu sempre coloco entre aspas, justamente para dar direitos autorais de quem seja o autor dessa frase. E essa frase fez muito sentido para mim porque por muito tempo eu deixei com que as pessoas escrevessem minha história. Dissessem, ditavam para onde é que eu ia, para onde é. Ah, Murilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, pô, beleza. Você tem que fazer aquilo, pô, beleza. E eu ficava perdido no sentido da minha vida. E a partir do momento que eu tomei a rédea, que eu peguei a caneta da minha própria história, eu decidi escrever minha própria história, aí a chavezinha virou. Aí as coisas começaram a acontecer de acordo com o que eu queria. Eu falei, pô, beleza, bacana isso, ó. De eu pegar, comecei a escrever minha história, pô, eu quero ser um palestrante, pô. Beleza, 2 meses depois eu palestrando. Ah, eu quero fazer em busca de uma viagem ao autoconhecimento. Ó, 3 meses depois eu fazendo curso de coaching. Aí eu falei, pô, bacana isso aí. Então, fez muito sentido para mim porque eu não terceirizo nada do que acontece comigo, eu não boto a culpa das coisas que acontecem comigo em ninguém. Eu mesmo assumi a responsabilidade, eu sou responsável por mim, eu sou responsável pelos meus objetivos, sou responsável pela minha felicidade, sou responsável pelo que acontece de bom e de ruim na minha vida. Então,
Essa frase fez muito sentido justamente por isso. Porque eu não terceirizo, não boto culpa em mais nada. É comigo, é sobre mim mesmo, todos os dias. E eu escrevo minha história. Eu não deixo ninguém escrever minha história por mim, porque se você deixar os outros pegar a caneta e escrever sua história, você tem que viver o que os outros querem, não o que você quer para sua vida. Eu achei muito bacana, Murilo, essa questão dessa frase, porque tinha muito conteúdo bacana na sua página, mas eu fui selecionando algumas coisas que realmente eu me identificava para a gente poder ter esse diálogo interessante. E essa questão da história, de ser o criador da sua própria história, Murilo, às vezes o cara tá vivendo ali todos os dias no automático. O cara não consegue parar um momento para ele refletir sobre o que ele tá fazendo. Pô, velho, o que é que eu fiz no dia de hoje? Foi algo realmente relevante, foi algo produtivo, algo que me acrescentou como pessoa, que me desenvolveu. E às vezes o cara, Murilo, ele não tá criando uma história, ele não tá vivendo, ele tá existindo. Tá vivendo a história do outro, tá ajudando o outro a montar a própria história, é algo bem complexo isso daí. E você viver em prol de outras pessoas, você viver só para ajudar a criar, Murilo, o sonho de outras pessoas, isso para mim não é viver, isso para mim é você estar existindo, cara. Eu acho que para você viver todos os dias, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma crença, você tem que ter algo que te acrescente como pessoa, que te inspire. E já falando um pouco dessa criação de história, Murilo fez uma palestra, pessoal, sobre crenças limitantes. E eu gostaria, Murilo, que você falasse pra gente sobre crenças limitantes. Cara, crenças limitantes por muito tempo me travou, como o próprio nome já sugere, limita. Por muito tempo me limitou porque eu não dava o próximo passo por achar que a empresa que eu tô não me ajuda a crescer, o chefe que eu tenho é carrasco demais e é por isso que eu sou assim como funcionário. Que onde eu moro me limita porque eu vim da zona rural e quem é da zona rural não cresce, não desenvolve na vida. Então tudo isso são crenças limitantes. Murilo, mas eu tenho um chefe que pega pesado demais comigo. Cara, isso daí é totalmente mutável, isso daí muda. Se você está com um chefe que é carrasco, você tem que se perguntar por que seu chefe é carrasco com você. É só com você? É com todo mundo? É com todo mundo, beleza. Então você se sente capaz de procurar um novo emprego, de procurar um novo ambiente para você evoluir. Aí se você não se sente, não sou capaz, isso daí é uma crença que está te bloqueando. É uma crença que está te limitando. Porque você é capaz, todos nós somos capazes de fazer o que quisermos nas nossas vidas. E a partir do momento que eu comecei a identificar o que era a crença dos limitantes, eu comecei a ressignificá-las. Já que o primeiro passo para você saber se tem crenças limitantes ou não, todos nós temos, já adiantando aqui, é identificar o que são crenças limitantes. Eu identifiquei o que é crenças limitantes, o próprio nome já sugere, como eu falei, é tudo que te limita, tudo que está aqui na sua mente que te limita. Identificou o que é crenças limitantes, vai em busca agora de ressignificá-las. E como é que eu ressignifico crenças limitantes? Eu trabalho nas crenças fortalecedoras. Não me sinto capaz, eu sou capaz. Que eu não tenho dinheiro. Pô, beleza, tem gente que começou com muito menos que você. Se você... Muito bacana, Muda, só cortar rapidinho aqui. Você parar às vezes de dar força à crença limitante para você alimentar aquilo que te fortalece. Trabalhar palavras positivas. Trabalhar palavras positivas o tempo todo. Porque não adianta você ficar sentado na cadeira o dia todo em casa e achar que as coisas vão melhorar. Sim, vai melhorar? Não vai. Eu costumo falar assim, para acontecer coisas ruins, só basta ficar em casa deitado na cama o dia todo. Você vai ficar o dia todo rolando ali no seu Instagram e vendo notícias boas, notícias ruins e se martirizando com crenças limitantes. Só para isso, todo mundo tem uma vida boa, só eu que não tenho uma vida boa. E o cara sentado. Então tá acontecendo coisa ruim. Então quer que aconteça coisa boa na sua vida, troca, ressignifica o que é crenças limitantes para crenças fortalecedoras. Eu sou capaz, eu vou em busca do que eu quero, eu sou dono dos meus sonhos, eu sou dono da minha própria história, então eu vou escrever minha história. Então o primeiro passo em relação a crenças, bem simplificando bem aqui, é você identificar o que são as crenças limitantes, ressignificá-las e trabalhar com crenças fortalecedoras. Esse é o caminho, sendo bem simples aqui, não vai ser algo tão detalhado como eu fiz lá na apresentação, senão a gente ia ficar mais uma hora conversando aqui, mas o caminho é esse, identificando as crenças limitantes a trabalhar crenças fortalecedoras. Essa questão de crenças limitantes, às vezes, Murilo,
como você falou, crenças limitantes, como o próprio nome sugere. Às vezes não é o cara que ele é incapaz de fazer, não é o cara, às vezes, que ele não é bom para fazer tal coisa, mas às vezes tem uma crença, velho, na mente dele que limita ele. Às vezes o cara tem até potencial, só que existe uma crença ali, ó, que limita, você só pode ir até aqui. Mentira. Isso é uma crença que está limitando a mente da pessoa. E como eu acabei falando com o Murilo, você parar de fortalecer uma crença limitante para você fortalecer, Murilo, é uma crença positiva. É você parar de dar corda, às vezes, para uma coisa que está tirando de você, para você alimentar, você agregar em algo que te constrói como ser humano. Outra frase, pessoal, que eu trouxe do perfil de Murilo, é a frase: somos o que pensamos, o que acreditamos que somos. Eu peguei, pessoal, essas frases porque é algo muito bacana realmente sobre crença. Eu vivo sobre isso, eu acredito muito que uma crença tem poder sobre a mente da pessoa. Somos o que pensamos, o que acreditamos que somos. Diga pra gente, Murilo. Porque como eu falei em relação a você ser autor da própria história, porque às vezes você está tão dentro da história do outro, ajudando o outro, não que você não vá ajudar o outro a construir a história, mas você tem que dar prioridade à sua história. Você que é dono da sua própria história, você tem que escrever. E às vezes, por acreditar muito no que os outros falam, você acaba acreditando que você é aquilo que os outros falam, não que você acredite que você de fato é. Por isso que essa questão das crenças limitantes, eu não sei se foi até proposital a frase vir depois dela, porque é justamente sobre isso. Se eu não tenho crença que me limita, eu sei quem eu sou de fato. Eu sei o que eu posso, até onde eu posso ir. Eu sei quais são as minhas habilidades, minha capacidade. Então, eu acredito no que eu sou, não que os outros dizem que eu sou. Então, é algo que rege minha vida, é justamente isso. Depois que eu vi de fato quem realmente eu sou, até onde eu posso ir, qual é a minha capacidade e habilidade, então a jornada tem que ser a partir desse princípio aí. Eu li, não sei se o pessoal de casa já leu, não sei se o Murilo já leu também, o livro Pense e Enriqueça, que ele é um livro que ele fala bastante, Murilo, sobre você pensar, sobre você acreditar, e através do pensamento, através da ideia, de você criar a ideia na sua mente, aquilo ali começar a se tornar real, aquilo ali começar a criar hábitos na sua vida, até chegar a um ponto que isso vai se tornar algo monetário, algo financeiro. Não é à toa que o próprio nome é um pouco sugestivo. Outro livro muito bacana que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala muito, Murilo, sobre você pensar que a gente, o ser humano, ele tem a capacidade de aquilo que ele pensa, ele atrair. Da mesma forma que você consegue mentalizar, você consegue projetar na sua mente algo positivo, algo grande, de alguma forma ali o livro nos coloca, não sabe se é Deus, se é o destino, se é o acaso, você de casa vai acreditar no que você preferir. Do mesmo jeito que a gente pensa em algo negativo e parece que existe uma energia que traz aquele algo negativo ali, da mesma maneira, Murilo, quando a gente fortalece a nossa mente, que a gente crê, que a gente tem crenças positivas, aquilo ali começa a se tornar real. Porque eu costumo dar o seguinte exemplo que eu dei lá na apresentação quando eu fiz aquela vez. Tem pessoas que ficam doentes psicologicamente. Pensa que está com determinada doença física ali, não só da questão mental, mas pensa que está com aquela determinada doença. E acabam ficando doentes. Aí quando vai ao médico, o médico, não, isso daqui não é doença física. É sua mente que gerou isso. Aí eu costumo até brincar, se eu pensar que eu estou com determinada doença, eu consigo ficar doente, realmente atrair, porque eu não vou começar a pensar que eu vou evoluir, que eu vou ser o melhor palestrante, que eu vou ser o melhor coach, que eu vou ser o melhor profissional. Por que não pensar positivamente se eu tenho duas oportunidades? Uma de pensar negativo. Cara, a escolha é tua, velho. A escolha não tem pra onde correr, pô. Então é fazer a escolha certa, pô. Vem positiva, atrai o que é positivo pra tua vida e que as coisas vão começar a acontecer. Murilo, então vai acontecer tudo? Talvez não. E também não é porque vai acontecer tudo que vai ser fácil, que o caminho vai ser reto. Então o caminho vai ser assim, ó, ondulado, mas é fato que quando você começa a trabalhar suas crenças positivas, trabalhar palavras positivas na sua vida, as coisas de fato vão começar a acontecer. Eu sou exemplo vivo disso. Eu fiz aquela apresentação
para validar meus produtos com vocês lá. E depois disso tem acontecido várias coisas da minha vida. Cara, eu almejei isso, eu trabalhei na minha mente que eu ia participar de programas. Já estou aqui no meu quarto, quinto programa na área do digital, participando de programas no YouTube. Então, como eu falei no início, nada começa grande. Eu estou começando passo a passo. Não é porque eu quero ser o melhor palestrante, o melhor coach, que eu vou começar de lá de cima, dos programas que tem milhões de views. Não. Eu começo de baixo tranquilamente e faz parte do processo. Então, se eu mentalizei isso o tempo todo e as coisas estão acontecendo de fato. Teve uma vez, pessoal, que eu entrei no perfil de Murilo e eu não sabia lá no Stories de Murilo. E eu vi Murilo numa palestra em São Paulo com Joel J, Thiago Nigro e Thiago Brunet. E eu perguntei, Murilo, é em Feira de Santana? E Murilo falou, não, Thiago, é aqui em São Paulo. E eu gostaria, Murilo, de que você contasse para o pessoal de casa como é que foi essa experiência com esses 3 mentores, que eu tenho certeza que para você são 3 caras inspiradores e que para mim também são. Cara, como eu falei antes, essa palestra eu consegui o convite através da mentoria que eu fiz com o Joel J. E aí, só o fato de estar participando de um evento presencial só com ele, para mim já era algo fora da curva. E aí, chegando lá, nós tivemos a grata surpresa e ainda como bônus, a participação de Thiago Nigro e Thiago Brunet. E cara, foi uma sensação inexplicável, porque você tá perto das pessoas que você tem como referências é algo totalmente incrível, porque uma coisa é a gente tá vendo os caras com milhões de seguidores e a gente assistindo ele todos os dias aqui nas redes sociais. Outra coisa é você tá perto dos caras, você tá sentindo aquele ambiente bacana, você tá num ambiente que tá todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo em busca de crescer, em busca do conhecimento. E eu vi um pouco daqueles caras ao vivo, foi algo indescritível que agregou demais na minha vida, na minha vivência. E ter Thiago Brunet como praticamente um mentor espiritual, o Thiago Nigro já mais na parte financeira, e Joel J é um cara que eu me identifico bastante, até pelo estilo de vida também. Então foi uma experiência incrível, algo fora da curva na minha vida até aqui. E pegando logo esse gancho, Murilo, você falou que é algo indescritível de você estar ali. Eu realmente me sentiria assim, porque são pessoas que a gente se inspira, Murilo, e você, às vezes aqui atrás da telinha, Murilo, vendo os caras falar ali uma coisa, mas você tem a oportunidade de estar ali frente a frente com 3 caras que inspiram, é muito bacana essa sensação. E eu vi, Murilo, você falando em outro podcast a respeito do primeiro livro que você leu, que te deu um estalo, que te despertou para a leitura, que foi 100% presencial, alguma coisa de Joel J. 100% presente, Joel J. 100% presente de Joel J. E já abordando logo essa questão que a gente falando dele, eu gostaria que você falasse como é que surgiu esse amor pela leitura, como é que foi a sua experiência com esse livro, qual foi o estalo que você teve, que te despertou. Fala pra gente um pouco dessa experiência com a leitura. Cara, eu nunca gostei de livros, pra te falar a verdade. Desde a época de colégio, quando falava tem que ler, eu, caramba, fazia, mas fazia não gostando. E durante a pandemia, graças a Deus, no ramo que eu trabalhava, que era no agro, não parou. Literalmente, como diz a hashtag, o agro não para, e não parou. Mas teve momentos que, final de semana, que normalmente a gente tinha uma rotina de vir pra cidade, ir num lugar e no outro, a gente tinha que ficar em casa. E eu falei, não, velho, não aguento mais rolar dedo no Instagram, o dedo até amassou aqui, tanto rolar no Instagram. E eu vi que eu tinha necessidade de fazer algo diferente. E aí eu já tinha começado a seguir o JJ e ele falando o tempo todo de leitura, o quanto a leitura melhorou a vida dele, o quanto a leitura fez ele subir de nível. O poder, Murilo, de uma inspiração, né? Isso, justamente. Então eu comecei a ler. E curiosamente comprei o livro dele, não só o livro dele, na Black Friday, na época, no primeiro ano de pandemia, 2020, eu aproveitei a Black Friday, em vez de comprar algo que não ia acrescentar nada em minha vida, como aparelhos e tal, aí eu resolvi comprar um combo com 8 livros. Entre eles, eu 100% presente de OJ, foi o primeiro livro que eu li nessa jornada aí de leitura. E aí comecei a ler, no início eu não lia muito, lia 1 ou 2 páginas, já dava sono, já queria dormir e tal, mas enfim.
Resumindo a história, peguei o hábito da leitura, assim, por isso que eu falei que a musculação na minha vida foi importante. Falei, não, como é que eu faço para fazer musculação todos os dias? E hoje eu não reclamo mais. Aí eu falei, beleza, então é uma pequena leitura. Então hoje eu leio, se for para ler até meia-noite, até de madrugada eu leio sem problema nenhum, absorvo melhor. Eu ainda estou em processo de aprendizagem da leitura, porque eu ainda não sei ler o quanto eu queria, mas é questão de tempo isso daí. Então despertei esse gosto e vi, de fato, o quanto a leitura tem acrescentado, tem feito diferença na minha vida. Então é algo que eu vou passar o resto da minha vida fazendo, que é lendo, e cada vez que passa lendo melhor, porque não adianta só ler. No início, beleza, você vai ler até de forma desordenada, ler por ler. Mas com o tempo você vai começando a aplicar as coisas que você está lendo, a ler melhor, ler os livros mais direcionados para o que você quer para determinado objetivo, e é consequência isso daí. E a questão, Murilo, que eu falei é sobre a questão de inspiração, essa questão de mídia social, de você estar na rede social e às vezes o cara, Murilo, tá tendo acesso a tanta informação, tá ali às vezes passando, rolando tela, vendo vídeo e nada que realmente acrescente. E às vezes, Murilo, no estalo você, pô, velho, Joel J, deixa eu ver quem é esse cara aqui. E ali o cara tem uma percepção, Murilo, pô, realmente esse cara tem um conteúdo relevante, deixa eu ver o que esse cara tá falando ali. E às vezes o cara tá falando de leitura, velho. E aquilo ali, às vezes, que o cara precisava mesmo para dar o pontapé inicial. Eu vi Murilo falando sobre os livros, que foi, algum dos livros também foi do Box, do Geração de Valor. E ali está o meu, pessoal. O Flávio Augusto também, para mim, é uma inspiração muito grande. E eu me identifico demais com você, Murilo, com essa questão de leitura, tanto pela parte esportiva, quanto pela parte de leitura, quanto pela parte de crença. Não é à toa que várias vezes, pessoal, quando eu vejo o Murilo postar alguma coisa relacionada à leitura, eu mando vários textos para o Murilo dizendo, pô, Murilo, realmente isso é bacana, realmente isso é um conteúdo de valor. Porque assim, Murilo, como foi para você ter essa experiência, ter essa inspiração e a partir disso você criar esse hábito, da mesma maneira que a gente está fazendo aqui hoje, indicando um livro, falando sobre algum livro, uma pessoa que pode estar lá através desse vídeo ter uma inspiração, ter uma motivação e esse cara começar a criar o hábito de leitura e a partir disso o cara transformar a vida inteira. Sim, sim. Não é só uma coisa que surge do acaso, por acaso, é uma coisa que realmente a gente faz, que a gente acredita que transforma a vida, estou certo? Sim, com certeza. E assim, pessoal, você que nos assiste aí, que por acaso não tem o hábito da leitura ainda, é algo que eu aconselho de verdade que você acrescente na sua vida, porque é algo que com certeza vai mudar a sua vida. E vai mudar intelectualmente, financeiramente também. É algo que vai fazer diferença enorme na sua vida, com certeza. Diante da pandemia, Murilo, dessa questão pandemia que a gente até então vem se estendendo, vem num processo final, então eu gostaria que você falasse como no pessoal ou até na questão empresarial, quais foram as suas maiores dificuldades nesse processo? Cara, eu acho que no início foi a dificuldade que todo mundo tinha, acredito eu, porque era algo que ninguém sabia o que de fato era de verdade. Tinha aquela dúvida, no início vai ser 15 dias de paralisação e esqueci o termo agora da pandemia, que todo mundo fica em casa, a hashtag fica em casa, beleza. Mas ninguém sabia quanto tempo ia ser. Então foi se estendendo, se estendendo. Como eu estava na área, como eu tinha falado antes, do agro, nós não paramos. Em momento nenhum nós não paramos. Diminuímos a rotina, beleza, para evitar até mais o contato com pessoas, mas não paramos. Inclusive nós tínhamos até autorização do órgão do Estado para poder circular. Então quando nós éramos parados nas barreiras, apresentávamos e tal, era medida a temperatura e como era para ser feito. E aí não paramos, mas tinha a questão que eu falei, ficar em casa no final de semana. E aí foi difícil pra caramba isso, porque, cara, e aí o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer? A leitura me ajudou bastante nisso. Eu comecei a ler livro atrás de livro, comprei cursos, comecei a fazer cursos, então ocupava meu tempo. E aí, já no terço final da pandemia, nós decidimos empreender. Fomos ousados e muita gente nos chamaram de loucos. Mas enfim, às vezes nadar contra a maré faz parte também. Então, contra as estatísticas, muitas empresas fechando, nós fomos ousados o suficiente para abrir a gráfica. Não foi fácil,
porque a gente pegou uma época que tinha pouca circulação de pessoas, iam poucas pessoas lá na gráfica, mas foi o que nós escolhemos, o que nós estudamos para fazer em relação a esse início. E aí começamos, velho, mas não foi fácil, não tem sido fácil, mas a pandemia também serviu para virar essa chavezinha. Foi, não que isso tenha sido algo positivo em relação à pandemia, mas foi por causa da pandemia que eu decidi mudar muitas coisas na minha vida e graças a Deus eu tenho evoluído bastante desde então. Eu gostaria, Murilo, de perguntar também a respeito de qual a sua inspiração. Você já falou de de mentor Joel J e de Anthony Matos, que é um Isso. cara que você tem aprendido. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desses mentores, dessas pessoas que te inspiram e se tem mais alguém que realmente te influencia. Cara, eu tenho algumas inspirações. Eu posso te dizer que hoje, para mim, o meu maior mentor, o maior mentor de todos é Jesus Cristo. É um cara que, até em um livro de Augusto Cury, que é um dos livros que eu li também, fala muito da jornada de Jesus. É um cara que eu me inspirei mais ainda. A gente fala um cara até por intimidade assim, mas é um ser de luz que agregou muito na vida da humanidade como um todo, né? Mas o meu maior mentor é ele. É, se a gente for trazer para o nosso plano terrestre aqui, digamos assim, meus pais são pessoas que me inspiram bastante pela luta, pela dedicação deles na criação minha criação e de mais dois irmãos. E já no mundo digital agora tem Joel J, Wendel Carvalho, Caio Carneiro, Flávio Augusto, que é a geração de valor. A galera mais de perto aqui tem Renan Valverde, tem o Anthony Matos, tem você também, que é um cara que eu me inspiro bastante também pela coragem que você tem de se expor também. Então é um cara que eu me inspiro bastante. Doutor Samuel, Jó Brito, que é o famoso Cabaça Bimbaeiro, cara que a galera que eu tenho bastante orgulho também de ser amigos, ser amigo. Então eu tenho muitas pessoas que me inspiram. Tem uma pessoa que me inspira bastante também, minha ex-patroa, que é Patrícia Lídia. Ela é uma mulher fora da curva, uma profissional fora da curva, um ser humano fora da curva. É uma pessoa que me inspira bastante também, me dá muitos conselhos também. Eu considero uma mentora também. Então tem uma galera boa que me inspira. Graças a Deus eu estou rodeado de pessoas que me ajudam a crescer e que permitem que eu também, de alguma forma, ajude também, agregue na vida deles também. E essa questão, pessoal, de inspiração, o Murilo falou de muita gente que eu conheço, tanto na parte social, nas redes sociais, quanto a parte da gente ter realmente esse relacionamento. E eu posso afirmar que realmente são pessoas inspiradoras, pessoas que nos ajudam, Murilo, a crescer. Porque é muito importante a gente estar num ambiente que as outras pessoas nos ajudem a crescer, que as outras pessoas nos inspirem, porque é outro nível, Murilo. Você está no lugar onde as pessoas te ajudam a crescer e onde as pessoas apenas tiram de você, apenas sugam de você. Uhum. E já para dar esse pontapé para esse finalzinho, Murilo, de papo, já te agradecendo também, eu gostaria de que você dissesse para a gente quais são os seus próximos passos, o que é que já está preparando, os projetos, produtos, o que é que vem aí para a Gráfica Sertão, o que é que vem aí para as redes sociais, conta pra gente. Cara, na Gráfica Sertão nós estamos vindo trabalhando dia após dia para melhorar a qualidade no atendimento, porque não adianta a gente oferecer produto de qualidade se o atendimento deixa a desejar. Com certeza. E nós temos que evoluir bastante nisso. Nós temos defeito, assim como todo mundo tem defeito, mas a gente está em busca de melhorar sempre, para oferecer sempre o melhor ao cliente, para não ser mais um negócio que abriu, para não entrar na estatística de abrir pronto. Não, nós abrimos para fazer a diferença. Não ser melhor do que ninguém, mas ser melhor do que nós mesmos. A nossa luta é essa. E aí trabalhar para melhorar a qualidade do atendimento e de maquinários também para oferecer a melhor qualidade possível de produtos. Na minha vida como coach, eu estou começando a deslanchar um pouco mais agora. A partir de agora, nas minhas redes sociais, vocês vão começar a ver mais postagens em relação à profissão, porque eu me formei em janeiro, mas como até falei no programa que eu participei na quinta-feira, eu sentia que eu tinha que
mergulhar mais sobre o que é o coach, sobre como funciona, porque é uma profissão ainda que tem bastante preconceito, é bastante discriminada por algumas pessoas ainda. Então eu não queria terminar a formação e falar, pronto, já estou atuando como coach, porque eu seria só mais um. Ou senão até me queimaria no mercado muito mais rápido. Então eu não me sentia pronto o suficiente ainda para me lançar no mercado. Ah, já estou atendendo, então estou buscando na verdade mais capacitação, melhorar dia após dia para poder me lançar no mercado como coach. A partir de agora vocês vão começar a ver mais postagens em relação a isso. E como palestrante também tenho estudado bastante para melhorar minha comunicação, minha oratória. Estou à disposição, faço, se for palestras online também a gente está à disposição, tenho melhorado isso. E é só evolução, a busca pela evolução é contínua e na minha vida vai ser eterna, a busca pela evolução. Galera, só para dar uma moral, porque realmente eu sei que é um trabalho excelente. Conheçam a Gráfica Sertão, conheçam, sigam o Murilo nas redes sociais, porque tenho certeza que vai agregar demais para vocês como pessoas, a aprender um pouco mais a respeito de negócios. Esse cara é um ser humano incrível, pessoal. Você tiver a oportunidade de conhecer, a oportunidade de ouvir, eu tenho certeza que vai te acrescentar demais. E estar diante desse cara aqui, para mim, é muito, muito bom, Murilo, porque é um aprendizado. Tenho certeza que da mesma forma que você está aprendendo, eu também estou aprendendo demais, conhecendo um pouco da sua história. E já deixa, Murilo, uma mensagem para as pessoas que irão nos assistir no YouTube. Cara, é algo que eu carrego comigo também. Tem duas frases que é do meu mentor, vou parafrasear ele aqui, mas é algo que faz muito sentido para mim. Duas perguntas, na verdade. Se não agora, quando? E se não você, quem? Porque muitas vezes esperamos um momento perfeito, esperamos outras pessoas fazerem por nós, mas não é sobre isso. É sobre você agir, sobre você tomar decisões na sua vida e em busca do que você quer. Às vezes nós esperamos outras pessoas fazerem por a gente. Cara, esquece isso. Esqueça que alguém vai fazer por você o que realmente é para ser feito por você. Então, geralmente eu carrego isso para a minha vida porque faz muito sentido. Então, eu sempre me faço essas perguntas. Se não agora, quando? Se não você, quem? Se não eu, quem vai fazer por mim? Então, é algo que rege minha vida. São dois pilares que regem minha vida. Eu faço por mim, eu não espero ninguém fazer por mim. O momento de agir é agora. A decisão foi tomada. Eu tomo decisões todos os dias. Você toma a decisão todos os dias. Então, se eu ficar esperando alguém fazer por mim, eu vou ficar aqui sentado e nada vai acontecer. Ou senão, só as piores coisas vão acontecer. Então, é algo que eu deixo para a galera refletir em relação a isso. Murilo, já te agradeço demais, cara, por esse papo. Eu tenho certeza que isso aqui vai acrescentar demais, velho, na vida de vocês. E realmente eu vou assistir isso aqui muitas vezes para pegar muitos insights aqui com você. E te dou essa oportunidade, Murilo, de fazer os agradecimentos, de agradecer, de deixar as redes sociais aí, os contatos, como é que o pessoal te encontra, como é que encontra a Gráfica Sertão. Fala com o pessoal, deixa os contatos. Então, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse projeto que está iniciando. É algo que eu tenho certeza, como eu falei no início, que vai agregar bastante na vida das pessoas. E parabéns pela coragem. Não é fácil você tomar coragem hoje de lançar um programa na era digital hoje, no YouTube, no Spotify, onde as plataformas onde estão disponíveis. Não é fácil. Tem que ter coragem, tem que ter atitude, tem que se preparar para isso. E parabéns por não ter esperado o momento perfeito, porque quem espera o momento perfeito já perdeu. Até a Renan me mandou mensagem hoje em relação a isso. Porque não é sobre o momento perfeito, é sobre você estar pronto o suficiente para fazer. Então você está começando agora, está fortalecendo aí, nos convidando, dando oportunidade para nós que somos da terra. Então é algo bem louvável de se parabenizar. E eu só te desejo toda a sorte do mundo, meu velho. Pode contar comigo sempre, no que precisar, estarei à disposição. E você aí indica para algum amigo, indica o canal para algum amigo aí, porque é um canal que está começando. Para ser grande um dia tem que começar com 1 seguidor, 2 seguidores, então é um canal que tem muito a acrescentar na vida de vocês aí. E quem quiser me encontrar nas redes sociais é só digitar murilo.jsantos
Me sigam lá nas redes sociais, tem muita coisa bacana lá. E se vocês sentirem à vontade lá, compartilhem, comentem, curtam, vá no meu direct, me dê alguma dica, que sou um cara super aberto a novas opiniões, enfim. E Gráfica Sertão, só digitar Gráfica Sertão Irará, que aí vocês vão ter acesso à nossa gráfica lá, ao nosso portfólio, que eu tenho certeza que a gente vai estar lá à disposição para atendê-los e gratidão mais uma vez. Pessoal, esse foi mais um Nadando com Tubarões. Murilo, muito obrigado, meu irmão. Gratidão, irmão. Me sigam, pessoal, nas redes sociais. Sigam o Murilo nas redes sociais. Eu vou deixar os contatos de Murilo aqui no YouTube. Acompanhe esse cara. E muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Nadando com Tubarões. Tamo junto.